Quando pensamos em Nouvelle Vague, normalmente nos vem à mente nomes como de François Truffaut, Jacques Raby, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard e Henrique Romersch, que alçaram o movimento francês e mudaram a maneira de se ver e de se fazer cinema no mundo todo a partir do verão europeu de 1959. Mas a verdade é que a Nouvelle Vague teve sua semente plantada nas mentes de alguns cineastas anos antes, no final da década de 40, pós-Segunda Guerra Mundial, em uma época em que o medo imperava suprimindo mentes criativas na Europa. Junte-se a isso a chegada da TV e sua popularidade, que engessava e padronizava o conteúdo audiovisual, atingindo muitas produtoras que tentavam competir com ela, reproduzindo suas quadradas e estandardizadas produções. Esse processo padronizado e esquemático de como se fazer cinema era tão prejudicial que Jean-Luc Godard, em uma entrevista dada durante o Festival de Cannes em 1988, o chama de O Grande Inimigo. This is the enemy, not him as a man, but the culture in there. This is the enemy. In movies you have a possible, but you even smile to them, you know. I'm not even revolting, saying the way you have to shoot me is so disgusting that it's no wonder that some people after, like Le Pen, can say that the concentration camp is only a detail. It comes from that way of seeing, of looking at things. With TV, you can't even think of something different. With movie, you can. And that's why there is this strange affair of love and hate between TV and movie. Segundo Jean-Claude Carrier, no livro A Linguagem Secreta do Cinema, era uma época de um cinema convencional, tecnicamente impecável, mas que logo pareceu estar se repetindo. Os filmes eram feitos em linha de produção, utilizando-se das mesmas equipes, de modo que, levando em consideração apenas o estilo de direção, com frequência era difícil de distinguir um filme do outro. Era basicamente uma única fórmula que era repetida exaustivamente. Naquele tempo, o diretor era apenas o empregado do estúdio que não fazia muito mais do que dirigir os atores e supervisionar o plano de trabalho. Havia situações onde os produtores do filme diariamente tiravam-lhes os copiões, que eram basicamente cópias de cenas filmadas, usadas como versão de trabalho no processo de pós-produção, e editava-as em outro lugar, tirando todo o poder criativo do diretor. Naturalmente, havia alguns diretores como Jacques Tati, que já foi analisado aqui no canal, Jean Reno, Robert Bresson, Abel Gance, que tinham a autoria do roteiro e da direção, mas esses eram exceções. Porém, em 1947, tivemos a primeira fagulha do que viria a ser a Nouvelle Vague, O Silêncio do Mar, dirigido por Jean-Pierre Melville. Com métodos fora das normas, um orçamento muito pequeno, uma equipe reduzida, atores desconhecidos, cenários naturais, ausência de autorização oficial de filmagem e ausência de concordância do autor do romance adaptado, o resistente mítico Vercors, O Silêncio do Mar marca o início do espírito da Nouvelle Vague, a subversão dos padrões cinematográficos arraigados naquela cultura sedenta por algo novo. A partir daí, outros cineastas foram surgindo como Roger Linard, Alexandre Astuce e Roger Vadim. Assim, em 1954, uma jovem fotógrafa chamada Agnès Varda realiza sozinha, em cenário natural na cidade de Sète, seu primeiro longa-metragem, La Pointe Contée, que alternava sequências quase documentais com cenas dialogadas calcadas na literatura. Varda cria uma assinatura de uma obra original, que misturava a autenticidade do documentário e a estilização da fotografia. O filme foi exibido no Festival de Cannes e tornou um marco, influenciando diversos diretores que viam em seu trabalho uma originalidade que parecia ter se perdido. Alguns autores consideram Agnès Varda como a mais importante precursora do movimento francês, sendo chamada de Mãe da Nouvelle Vague. Deixo aqui um incentivo para que reconheçam o trabalho de Agnès Varda. Deixarei no post um podcast produzido pelas meninas do Feito por Elas, dedicado à diretora.
Na década de 50, a expressão La Nouvelle Vague, que traduzindo seria algo como a nova onda, já era utilizada na crítica cinematográfica e muitas vezes de forma pejorativa, para se referir aos filmes feitos por cineastas jovens, geralmente feitos às pressas e com pouco profissionalismo. Mesmo assim, reconhecia-se essas obras como de grande importância, principalmente por meio da revista Carrière du Cinéma, que tinha em sua equipe nomes de grandes cineastas que ainda viriam a surgir. Logo, a partir de 1958, a ideia de um movimento que subverta essa estagnação criativa dos grandes estúdios franceses nasce quando a crítica impressa passa a se interessar por autores que quisessem transgredir as regras normalmente aceitas do cinema comercial. Estamos falando aqui do trio Claude Chabrol, François Truffaut e Jean-Luc Godard, e também da dupla Alain Resnais e Marguerite Duras, que juntos lançaram em 1959 Hiroshima, Meu Amor, um clássico absoluto. Um ano antes, Claude Chabrol lançara Nas Garras do Vício, tido como o marco inicial da Nouvelle Vague. No mesmo ano, François Truffaut lança sua obra-prima, Os Incompreendidos, que vence o prêmio de melhor diretor e melhor filme no Festival de Cannes, explodindo o movimento para outros países que passaram a observar com outros olhos esses jovens e rebeldes cineastas. As características mais marcantes da Nouvelle Vague são as intransigências com os moldes narrativos do cinema estabelecido através do amoralismo presente nos diálogos e em uma montagem inesperada, original, sem concessões à linearidade narrativa e expondo seus cortes de edição com os famosos jump cuts. Godard gostava de dizer que não queria transmitir verdade em seus filmes. Ele queria deixar explícito, por meio da montagem, da narração em off ou voice-over, e da quebra da quarta parede, que tudo se tratava de um filme, uma obra ficcional. Outra característica dos filmes pertencentes ao movimento é o retrato do livre amor, dilema da juventude, liberdade sexual e a pacificação de uma geração pós-guerra. Em 1960, o próprio Godard lança Acossado, filme que se estabeleceu como uma das mais importantes obras da Nouvelle Vague, dada a quebra de paradigmas que ela provocou e ao alcance que teve. Foi nesse ano que o movimento alcançou seu ápice. O filme foi rodado em menos de 4 semanas. Godard conduziu o filme sem um roteiro concluído, basicamente improvisando a todo momento. Ele escrevia as cenas de manhã para que fossem filmadas depois. Para que os atores atuassem de forma mais espontânea, só lhes entregava as falas à medida que as cenas eram realizadas. Essa, digamos, anarquia artística influenciou diversos diretores do mundo todo, que ficaram atônitos quando se depararam com tamanha rebeldia em uma obra cinematográfica. Dessa série de depoimentos, um deve chamar a nossa atenção, que é a frase de Martin Scorsese, dizendo ter amado o filme embora não o tenha entendido. I come from Lower East Side. I'm an Italian-American guy. It's too beatnik. It's like, bohemian. It's too cool. I liked it. I don't know what the hell was happening. Essa é uma interessante herança da Nouvelle Vague que muitos cinéfilos hoje parecem desprezar. É muito comum ouvirmos argumentos como não entendi nada para criticar uma obra, como se precisássemos entender prontamente uma obra para conseguirmos assim apreciá-la. Ainda que a Nouvelle Vague não tenha perdurado por mais de 3 décadas, sua influência no cinema é inestimável. Cineastas ingleses, poloneses, brasileiros, italianos e alemães tiveram no movimento sua grande inspiração. No Brasil, por exemplo, o cinema novo é visto como um dos desmembramentos da Nouvelle Vague. Alguns dos cineastas considerados pertencentes ao movimento, tais como Paulo César Saraceni, Carlos Diegues, David Neves, Joaquim Pedro de Andrade e Glauber Rocha, já haviam realizado seus primeiros trabalhos no final dos anos 50 e todos tinham uma trajetória comum à Nouvelle Vague. Eram membros de uma jovem geração ligada à crítica, ao movimento estudantil e ao cineclubismo. Entretanto, a partir de 1964, quando Glauber Rocha lança Deus e o Diabo na Terra do Sol, a influência se faz presente e a Nouvelle Vague passa a fazer parte do movimento. Nos Estados Unidos, a nova Hollywood é um filho imediato do impacto que a Nouvelle Vague teve em diretores como Robert Altman, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Arthur Penn, Michael Cimino, Paul Schrader, George Lucas, Steven Spielberg e Brian De Palma. Hoje é possível observar as influências da Nouvelle Vague no cinema de cineastas independentes,
como Léo Carrá, Greta Gerwig, Andrea Techini, Philippe Garrel, dentre outros que jamais permitirão que o espírito independente, subversivo e criativo oriundo da novela vague morra. Ainda que a estética crua talvez incomode alguns, a importância da novela vague é inestimável. Não à toa é tido como um dos mais importantes e revolucionários movimentos cinematográficos da história do cinema. Todo o cinema independente que hoje tem grande apelo de público deve muito à rebeldia e à subversão da novela vague. Filmes comerciais e formulaicos continuarão a existir, mas o fogo criativo daqueles jovens franceses jamais se apagará. Esperamos que tenham gostado deste novo quadro sobre movimentos cinematográficos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que possamos produzir ainda mais vídeos como esse. Deixe nos comentários que outro tipo de análise você gostaria de ver aqui no canal. Os materiais utilizados para a pesquisa desse vídeo estarão na descrição. Um forte abraço e até a próxima.